Glória a Deus, amém? Vamos dando início então, né, a palavra do Senhor. Para você, né, que não conhece, né, você que não nos conhece, eu sou o pastor Tiago, aqui da igreja Comunidade Evangélica Church aqui em Barra Mansa. A gente se localiza aqui no bairro do Ambon. Aqui está o evangelista Cláudio, aqui está o diácono Guilherme, ali filmando também aqui está a pastora Marcela. Estamos aqui orando, né, como eu já tinha dito, estamos aqui clamando ao Senhor. Nós sabemos da dificuldade que nós estamos vivendo e muitas coisas são faladas, muitas coisas nós, né, a cada dia, né, falamos, oramos, agradecemos ao Senhor e também pedimos, né, pedimos a graça, a misericórdia de Deus, mas muitas das vezes nós esquecemos de falar do amor do Senhor. Olha que interessante, estamos vivendo um momento de grande dificuldade mundial, né, entre todo o planeta. Momento onde várias pessoas estão precisando mais do que nunca do amor, né? Primeiramente do amor de Deus, né? Que esse amor ele nunca falha, o amor de Deus nunca vai faltar para mim, para você, para ninguém, porque o nosso Deus ele nos ama, e a prova maior é que ele deu o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar, para nos libertar, enfim, ele teve disposto a colocar o seu único filho naquela cruz, por mim e por você. Então não tem prova de amor maior do que essa. Mas só que o nosso Deus ele nos fez, né, semelhantemente ao Filho Jesus. Então nós temos que pedir ao Senhor o amor. Nós temos que clamar a Deus o amor. Não somente obras, não somente estarmos no altar do Senhor, né, fazendo reuniões, cultuando ao nosso Senhor, porque se não tiver o amor, nada disso vai adiantar. Nada disso vai estar mudando dentro de nós algo, se o amor de Deus não estiver dentro de nós. Então nós vamos aqui nesse momento, período aqui do que o Espírito Santo quiser falar conosco essa noite, né? Talvez você possa estar estranhando, mas, né, lá os irmãos estão sentados, então nós vamos bater um papo aqui, vamos bater um papo aqui com o Espírito Santo, né? Vamos convidar, já convidamos o Espírito Santo, ele veio entrar em nossos corações, porque o Senhor ele é muito bem-vindo aqui. Estamos aqui apenas por Ele, estamos aqui para adorar Ele. A palavra nos ensina que a Ele é toda honra, glória e louvor. Então estamos aqui como homens, como mulheres, né, pessoas que temos pecados, pessoas que erramos, mas pessoas que tememos ao Senhor. Então que essa noite o Espírito Santo ele possa falar com você. Eu vou ler aqui o versículo, aí durante esse momento nós vamos estar juntos aqui. O diácono Guilherme, o evangelista Cláudio vão dar suas opiniões, vão falar aquilo que o Espírito Santo está no coração deles também, e vamos aqui, né, fazer algo bem dinâmico, no qual tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, o propósito aqui hoje é que o amor do Senhor, que esse amor venha entrar em nossos corações, amém? Para nós fica em 1 João, capítulo 4, versículo 7, no qual o tema aqui fala que Deus é amor, e que nós devemos amar a Deus e a nós irmãos, né? Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos, né? Então, ou seja, vamos falar aqui especificamente hoje do amor de Deus. Versículo 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, vem agora, Pai, com a tua presença, ó Pai, em nosso meio, ó Deus, e venha falar, ó Deus, através de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria dar isso aqui para começar, né, a nossa conversa, no versículo 7, no qual Deus fala, né, que nós amamos, nós temos que amar uns aos outros, porque o amor de Deus, porque aquele que ama a Deus, né, ele é nascido de Deus, aquele que tem um amor, ele é nascido do Senhor. Então nós estamos aqui falando, né, que o Senhor nos deu
A Bíblia diz em João que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então todos aqueles que receberam a Deus, ele deu o poder de sermos feitos filhos do Senhor. Ou seja, né, quem te faz filho de Deus hoje é o nosso próprio Deus, é o próprio amor do Senhor. Aqui a Bíblia nos ensina que antes de eu e você amar a Deus, ele já nos amou primeiro. Ou seja, né, se eu não tenho amor dentro do meu coração, eu não sou nascido de Deus. Então muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu quero viver uma nova vida, eu quero ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo fala, né, que ele não vive mais, né, não é ele mais que vive, mas em Cristo vive nele. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, para que Cristo venha viver dentro de mim, de você, para que nós possamos ser verdadeiramente filhos do Senhor, nós temos que colocar o amor de Deus nos nossos corações, nós temos que amar o nosso próximo. Estamos vivendo em momentos difíceis, no qual temos sim, né, eu não vou falar obrigação, mas temos sim como filhos de Deus, né, que a própria humanidade espera a manifestação dos filhos do Senhor. Nós como igreja, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, como homens e mulheres tenentes a Deus, nós temos sim que ajudar o nosso próximo, nós temos sim que amar o nosso próximo. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor iria se esfriar. Glória a Deus, iria se esfriar, iria. Mas eu e você, como filho do Senhor, esse amor não pode se esfriar em nós. Porque o mundo hoje necessita de Deus, ele necessita de amor. E nós estamos aqui para amar. Amar você, amar a pessoa, independente do que ela nos faz, independente de que a gente está amando, de quem a gente está amando. Quando Deus ele deu o seu único filho para morrer comigo e com você, ele já sabia a nossa trajetória, ele já sabia tudo o que ia acontecer comigo e com você, mas mesmo assim, isso tudo valeu a pena, porque ele é amor, um amor incondicional. Não importa o que você faz, não importa o que você é, mas ele continua te amando. Então a gente vai, em nome de Jesus, né, falar de amor aqui, mas eu peço que o Espírito Santo, ele apenas não venha falar através de nós, ele venha colocar esse amor dentro de nós, porque aqui no versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ei, presta bem atenção logo essa noite. Se eu falo que eu amo a Deus, que eu estou, né, diante da presença do Senhor, que eu amo a Deus acima de todas as coisas, e não amo meu irmão no que eu vejo, eu não estou amando a Deus. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo, que eu não consigo ver, e não vou amar o meu irmão que eu estou vendo? Então vamos pedir para que Deus derrame esse amor incondicional dentro de nós. Como a gente já vem falando aqui, arrependimento, perdão. Nós não somos melhores que ninguém. Esse altar não é um altar de competição. A placa denominacional de cada igreja, né, várias lives sendo feitas, isso não é algo de competição, não. É a palavra de Deus sendo levada. Não importa se tem um assistindo, se tem 10, se tem 1000, mas aquela palavra alcançando um como uma semente. E tudo é através do amor. Então queremos sim essa noite, em nome de Jesus, sermos o primeiro aqui, os primeiros aqui nesse altar hoje, que o Espírito Santo de Deus venha derramar um amor. E eu, né, profetizo, né, como profeta aqui, como nós aqui, profetas do Senhor, pela misericórdia e pela graça do Pai, nós profetizamos o amor de Deus, o amor do Senhor na tua casa, o amor de Deus na tua vida. Nós profetizamos que o Espírito Santo, ele vem tirar agora toda a raiz da amargura, toda a tristeza, né, todo sentimento contrário, que ele venha derramar um amor dele, sobrenatural, um amor incondicional na tua casa, né, que nesse planeta, nas nações, no nosso país, no Brasil, ele venha derramar um amor, meu irmão, minha irmã, um amor, o amor que só vem do Senhor, o amor que muda todas as coisas, o amor que nos constrange, um amor que eu posso errar, eu posso cair, mas o Senhor está ali, ó, com as mãos estendidas, porque o Pai ama o Filho, porque a mãe ama o Filho. Ei, você que está nos ouvindo agora, pede para o Espírito Santo deixar o amor entrar no teu coração, a paz que excede todo o entendimento, que ele venha derramar o amor de Deus, em nome de Jesus. Agora vamos estar falando, conversando, né? Já no Guilherme, no Evangelista Cláudio, com a oportunidade, nós estamos aqui, né, falando do amor de Deus, amém? Primeiramente, uma boa noite a todos, né? As paz do Senhor Jesus, né? Uma palavra, né, do Senhor. Falar do amor do Senhor é muito maravilhoso. O amor do Senhor é algo, né, inexplicável. Quando nós paramos para analisar o amor de Deus,
por causa do amor do Senhor, a misericórdia e a graça do Senhor. Porque a graça, o amor do Senhor é algo que nós não merecemos. E mesmo assim o Senhor ele vem e nos dá essa graça, mesmo assim o Senhor ele vem e nos dá esse amor, essa misericórdia. Né? O Senhor ele nos pega, né, no mundo sujo, onde nós pecamos, onde nós falhamos. Muitas das vezes acabamos até mesmo insultando, né, o Senhor ele nos pega, ele cuida de nós, ele trata de nós, ele limpa o nosso coração, ele muda as nossas vidas a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor entrar. Aleluia! E por que eu falei da indignação? Porque muitas pessoas, tem muita gente, como o pastor Tiago nos diz, que a palavra do Senhor nos ensina que o amor de muitos se esfriaria. Então muitas pessoas que hoje não amam, não entendem quando o Senhor pega uma pessoa ruim e transforma uma pessoa boa. Muitas pessoas não entendem o amor do Senhor quando Ele pega algo imperfeito e transforma algo perfeito. Né? É a palavra do Senhor, ela, cada dia que passa, quando nós lemos, ela dá para a gente algo maravilhoso. A palavra do Senhor nos traz que o Senhor ele pega as coisas boas, né, para confundir as sábias. Essa é a maior prova de amor do Senhor. Ele pega aquilo que você acha que você não é, ele pega você e te transforma. Aí quando você percebe, você, nossa, eu não sou merecedor. Quando você olha onde você está, né, quando o Senhor te pega, transforma a sua vida, cuida de você. Olha! Você, cara, eu não sou merecedor. Filho, meu Pai. Eu fui isso. Eu sou assim, eu sou pecador, eu sou falho do Senhor e Ele nos ama. Eu tenho comigo todos os dias, eu agradeço pelo amor do Senhor e misericórdia do Senhor. Todos os dias eu agradeço porque, cara, o Senhor ele é lindo. O Senhor, ele, todos os dias, ele nos dá a permissão, uma nova chance de recomeçar, uma nova chance de poder, né, começar de novo, de poder começar de novo um relacionamento com Ele, uma nova conversa. E como eu sempre falo, a gente tem que aproveitar, a gente tem que agarrar essa oportunidade que o Senhor nos dá. Aleluia. O amor dele, essa misericórdia, essa graça do Senhor. Glória. E ele não entregou o filho dele à toa. Ele não entregou o único filho dele à toa. Ele entregou porque ele sabia que a nossa vida tem solução. Aleluia. A nossa vida, ela tem mudança. Cada pessoa desse mundo, ela tem uma capacidade de mudar a partir do momento que ela aceita o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. A partir do momento que ela abre o coração do Senhor, ela recebe esse amor. E esse amor entra e toma a vida dela. Ela muda. Não por conta dela, mas por conta que o Senhor mudou a vida dela. Isso é toda a honra e toda a glória dada a Ele. Glória. E eu já ouvi muitas orações, muitas pessoas dizendo que querem sentir o mesmo sentimento que o Senhor. Pessoas orando, eu quero sentir, Senhor, aquilo que o Senhor sente. Eu quero morar dentro do seu coração, eu quero ouvir a batida do teu coração. E quando você ora, você pede isso, você assume uma responsabilidade. É maravilhoso você ajudar uma pessoa, é maravilhoso você abraçar uma pessoa, você amar ela. Mas como eu disse, há muitas pessoas que ficam indignadas com esse amor. Há muitas pessoas que não aceitam o Senhor amar as outras pessoas. Mas a palavra do Senhor fala que Ele amou o mundo. Ele não amou só eu, Ele não amou só o pastor Tiago, Ele não amou só o Diácono Guilherme, só a pastora Marcela, não, Ele amou o mundo. Aleluia! Ele amou a todos. O Senhor Jesus, quando Ele falou isso, quando o Senhor Deus amou todos nós, Ele sabia que o mundo tem solução, que as pessoas têm solução, as pessoas têm mudança, a partir do momento que nós aceitamos essa mudança. Então essa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está assistindo essa live, eu quero profetizar o amor do Senhor. E é muito lindo quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, ver várias e várias pessoas que
Eu tiro muito, nessa quarentena o Senhor muito falou sobre Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa, era um homem julgado pela sociedade. Zaqueu era um homem que taxado de ladrão. Mas eu creio que quando Zaqueu subiu naquela árvore, ele não subiu à toa. Zaqueu, a partir do momento que ele subiu naquela árvore, por mais que ele queria ver quem era Jesus, eu acredito que ele já estava cansado de ser chamado de ladrão. Eu acredito, a palavra não diz isso, mas eu acredito que Zaqueu já não aguentava mais ser taxado de ladrão. Eu acho que Zaqueu pensava assim, cara, eu preciso mudar minha vida. Porque por mais que um ser humano, às vezes tem um coração ruim, eu acredito que quando ele está num momento de solidão, eu acredito que dentro dele há um pensamento de mudança. Mas aí vem as coisas do mundo, aí vem Satanás, joga certo. Mas eu creio que Zaqueu ele abriu mão do seu conforto, Zaqueu ele abriu mão da sua comodidade, ele deixou isso de lado e subiu para ver quem era o Senhor Jesus. E ali quando ele viu o Senhor Jesus, viu ele e disse: Zaqueu, me convém hoje estar na tua casa. Essa palavra me traz um entendimento de transformação. Essa palavra nessa quarentena me pegou bastante, porque o Senhor Jesus me trouxe muitos pensamentos, acontecimentos na minha vida. E os acontecimentos foi resumido em uma palavra: transformação. Zaqueu não estava na casa dele deitado, esperando. Não. Zaqueu ele foi até o Senhor. Ele queria conhecer o Senhor. E ali quando ele subiu naquela árvore, o Senhor me convém entrar na sua casa, ele aceitou essa morada. E a mudança na vida de Zaqueu aconteceu. A partir do momento que ele entregou os bens dele, a partir do momento que ele já queria abrir mão dos bens material, eu creio que a partir do momento que Jesus falou isso, o amor do Senhor Jesus entrou na vida dele. Não porque ele vendeu tudo, não é isso. Mas porque ele aceitou a morada do Senhor. Então nós temos que aceitar a morada do Senhor em nossas vidas. O Senhor, independente dos seus erros, independente do seu pecado, Ele te ama. Ele quer te abraçar. Aleluia. O filho pródigo tem várias palavras, parábolas que o Senhor nos ensina na palavra, que fala sobre o amor dele. Eu profetizo mais uma vez na sua vida o amor do Senhor. Que esse amor possa entrar dentro do seu coração. Que esse amor possa transformar a sua vida. Aquela pessoa que às vezes você não amava, que o Senhor possa colocar o amor dele dentro do seu coração e você possa liberar perdão. Porque o amor ele perdoa, o amor ele é paciente, o amor ele cuida, o amor protege. Se hoje nós estamos vivos, foi porque o amor do Senhor nos sustentou. Se a cada dia nós temos uma chance de poder recomeçar, foi porque o Senhor derramou o amor dele dentro de nós. Aleluia! Foi porque o Senhor a cada dia nos dá uma oportunidade, porque Ele nos ama. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas das vezes você se sente sozinho, se sente às vezes mal amado. Ei, o Senhor te ama. Aleluia! Não é eu que estou falando, não é a palavra. Glória a Deus! O Senhor amou o mundo, o Senhor amou eu, o Senhor amou você. Você pode estar recebendo, né, esse comentário da palavra que o pastor Tiago nos trouxe. E que a palavra do Senhor, quando ela nos ensina que nós vamos amar, né, nós vamos amar o nosso próximo. Para muitos, isso é impossível, você amar uma outra pessoa. Mas para o Senhor não. A partir do momento que nós nos tornamos imitadores de Cristo, nós amamos ao Senhor, nós amamos uns aos outros, nós ajudamos, nós cuidamos, sem interesse, sem querer algo em troca, mas sim por amor, porque esse é o amor do Senhor. O Senhor não te ama porque amanhã depois você vai jejuar para Ele, amanhã depois você vai entregar uma oferta, você vai... Não.
te ama. Para amar você, para amar. Não por querer algo de você, até porque o que eu tenho para oferecer ao Senhor, o que nós temos para oferecer ao Senhor, aleluia, apenas a nossa vida, apenas o nosso coração. É um conselho que eu dou para você essa noite. Entregue sua vida, entregue o seu coração para o Senhor, e Ele vai mudar, Ele vai transformar. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Pastor Tiago tem aberto o comentário. Deus possa estar abençoando a sua vida. Passar a palavra agora para o Tiago Guilherme. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Complementando sobre essa palavra que Deus tocou na vida do pastor Tiago. Todos nós sabemos que o amor, ele é o dom supremo. O amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que ele não muda, independente do estado que eu estou, independente daquilo que eu faço, independente de quem eu sou. O amor do Senhor, ele sempre é o mesmo. Aleluia, Deus. E algo que é tão maravilhoso, e agora eu pude entender, que hoje desde cedo Deus colocou na minha vida, na minha mente, um versículo que está em Lamentações que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia! E esperança nada mais é do que você esperar algo sim, a você se apegar e você estar convicto mesmo de alguma coisa. E algo que muitos até já escutaram, que até é um dito que muitos falam, que a esperança ela é a última que morre. Só que hoje eu quero mudar um pouco isso. Eu digo para você que a esperança ela não morre, porque a esperança é Jesus. Aleluia, Deus. E Jesus ele não morre, Jesus ele está vivo e ele vive dentro de mim, dentro de você. E pegando um gancho nessa palavra, nesse versículo que o Senhor colocou no meu coração, não sendo repetitivo, mas todos nós sabemos o momento que nós temos vivido. Um momento que eu digo que para muitos a esperança já se foi, que para muitos as pessoas não sabem nem mais o que acreditar, o que fazer, para onde ir, não sabem mais qual decisão tomar. Mas hoje eu quero declarar algo sobre a sua vida, que é um momento onde nós colocamos a nossa esperança, colocamos a nossa confiança, colocamos a nossa fé em Jesus, Ele cuida de tudo. Aleluia. E Ele tem cuidado de tudo sobre a sua vida. Se hoje você está com saúde, se hoje você tem um lar, se hoje você tem algo na sua casa, é porque Jesus Ele tem cuidado de tudo. Ah, mas irmão, eu não sei aquilo que vai acontecer, eu não sei do dia de amanhã. Todos nós não sabemos aquilo que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de tudo. Glória a Deus. E o que vem falando sobre esse versículo, por nós trazemos a memória, aquilo que nos traz esperança. Então, nesse momento agora começa a trazer Jesus à sua memória. Glória a Deus. Começa agora a trazer Jesus verdadeiramente para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua família, aquilo que você tem vivido. Mas uma coisa eu sei, que Jesus, Ele é poderoso para mudar tudo aquilo que nós achávamos que não é possível. Jesus Ele é poderoso para mudar, para tirar o cativeiro. Jesus Ele é poderoso para abrir as portas. Jesus Ele é poderoso para libertar. Jesus Ele é poderoso para curar. Jesus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Glória. E falar sobre amor não tem como não falar sobre Jesus. Porque o amor maior de Deus, Ele nos amou tanto que Ele nos deu o Filho dele amado para morrer naquela cruz. E Deus, Ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Ele sabia que nós não iríamos ser fiel. Deus, Ele sabia que nós iríamos ter muitas atitudes que não convinham. Deus sabia que muitas das vezes nós iríamos negar o nome dEle. Deus sabia que muitas das vezes nós iríamos fazer coisas que não eram para nós fazermos. Mas, mesmo assim, Ele entregou o Filho, o único Filho, o Filho amado dEle, por amor a mim e a você. E Ele sabia que hoje eu estaria aqui, nós estaríamos aqui. Ele sabia que hoje você estaria assistindo.
E o Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso que às vezes nós podemos pensar, mas Jesus ele era santo, Jesus foi fácil passar por isso, mas não. Porque Jesus ele destituiu, ele se livrou de toda a glória dele, ele veio como um homem. Ele viveu, padeceu, passou sobre todas as coisas que eu e você passa, por tribulações, passou por tentações, mas ele escolheu se apegar na esperança do Pai eterno, na esperança daquela missão de que ele tinha que vir ao mundo para salvar e libertar. Então hoje o Senhor Jesus ele nos manda e nos convida a se apegar verdadeiramente a Ele. Nós temos esperança que Ele tem olhado para cada um de nós. Ele tem olhado para a sua vida. Independente se você acha que ninguém olha para você, independente se você acha que todos se esqueceram, que todos viraram as costas, que hoje mais ninguém se importa. Ah, mas antes eu era assim, antes eu era assado. Ah, mas antes eu fazia isso. Antes eu até era da igreja, mas eu me frustrei. Mas eu deixei coisas chegarem até meu coração. Mas eu deixei palavras entrarem. Mas uma coisa eu posso te dizer: que Jesus, Ele jamais irá te decepcionar. Glória a Deus. Ainda se pessoas decepcionaram, ainda se pessoas que você contava, pessoas que você achava que jamais te decepcionaram. Jesus, Ele jamais vai te decepcionar. Aleluia. Pode ter certeza que, independente de onde você estiver, independente do estado que você se encontra hoje, o Senhor Jesus está de braços abertos. O Senhor Jesus nessa noite está dizendo: vem ao meu encontro, vem até mim, da forma que você está, com as atitudes que você tem, na vida que você tem vivido. Porque Jesus, Ele não importa, Ele não se importa com o estado que nós estamos. Porque estado é algo passageiro, é algo que eu creio que às vezes vem, mas também pode ir embora. Mas Jesus, Ele importa unicamente com o meu e com o seu coração. Glória! A única coisa que Ele se importa é verdadeiramente quem eu sou por dentro. Porque muitas vezes nós transparecemos a nossa aparência, não é aquilo que verdadeiramente importa para Jesus. Porque muitas das vezes nós tentamos ser fortes, muitas das vezes nós tentamos colocar algo, mas não é verdadeiramente aquilo que nós temos vivido. Mas onde Jesus, Ele quer entrar no seu interior, Ele quer entrar no meu interior, Ele quer verdadeiramente ver aquilo que eu e você temos por dentro. Porque o nosso coração é onde está a nossa sinceridade, é quem nós verdadeiramente somos. E hoje Jesus pergunta: aonde está a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado verdadeiramente o seu amor? Porque nós pegamos essa palavra de amor, o que vem sempre à nossa mente como referência mesmo de amor é o amor mesmo de mãe. E hoje nós comemoramos o Dia das Mães e todos nós sabemos que o amor de muitos se esfriaria, mas sempre quando nós colocamos como uma referência de amor, como algo para se basear no amor, vem verdadeiramente no amor de uma mãe para um filho. E todos nós sabemos como que é o amor em relação de uma mãe que passa todos aqueles meses gerando aquele filho, e quando aquele filho nasce mesmo aquela força, nasce mesmo aquele amor incondicional. E assim é Jesus por nós. Jesus, Ele tem cuidado, Jesus, Ele tem olhado, Jesus, Ele tem verdadeiramente pego eu e você para, mesmo que momentos difíceis vinham, mesmo quando nós achamos que não é possível, mesmo que nós achamos que nossas forças acabam, é quando Jesus, Ele nos pega no colo. Então nesse momento agora, eu não sei o que tem acontecido, eu não sei como você está nesse momento,
Mas se suas forças acabaram, se você acha que você não consegue mais, se você acha que você não tem mais esperança, hoje o Pai, Ele quer te carregar no colo. Hoje o Pai, Ele quer te pegar e falar: filho, não precisa mais ter as suas forças. Meu filho, não precisa mais ser do seu jeito, da sua maneira. Hoje eu quero entrar. Então hoje eu creio que Jesus está entrando aí, está entrando com providência. Eu creio que hoje Jesus está entrando em lares, Ele está entrando em corações, Ele está entrando em áreas, em situações que nós achávamos que não era mais possível, que nós achávamos que não era mais possível o Senhor fazer. Verdade. E Jesus, Ele quer derramar o amor incondicional dele sobre a sua vida. Aquele amor que mesmo que nós erramos, mesmo que nós pecamos, mesmo que nós muitas vezes entristecemos, Ele está aqui. Glória. Mesmo que nós muitas das vezes abandonamos ao Senhor Jesus, hoje Ele está chegando mais perto de mim e de você. Hoje Ele está, como eu disse, nos pegando no colo. Que Ele quer verdadeiramente firmar o relacionamento, minha comunhão comigo. Então, se hoje você se sente distante, se hoje você não sente mais aquela comunhão, aquele relacionamento que você teve, hoje o Senhor Jesus, Ele quer restaurar. Aleluia. Hoje o Senhor Jesus, Ele quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Glória a Deus. E eu profetizo e declaro que hoje Jesus, Ele quer começar um novo mesmo, algo que eu e você jamais imaginava que era possível fazer. Algo que eu e você jamais imaginava que era possível o Senhor transformar, libertar, restaurar, curar. Hoje o Senhor Jesus, Ele quer tirar sentimentos, Ele quer tirar barreiras, Ele quer tirar frustrações, Ele quer tirar verdadeiramente vícios, Ele quer tirar pecados. O Senhor Jesus, Ele hoje quer tirar tudo aquilo que tem afastado eu e você de termos uma plena comunhão e um pleno relacionamento. Aleluia. Mas para isso acontecer é necessário eu e você darmos o nosso primeiro passo. Porque aquilo que é possível para mim, para você fazer, o Senhor Jesus não vai fazer por mim, por você. Aquilo que é para nós fazermos, o Senhor Jesus, Ele não vai entrar para fazer. Que é algo que Ele nos deu por o livre-arbítrio. E hoje eu escolho o caminho que eu quero tomar. Hoje eu escolho as atitudes que eu quero tomar. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele apenas fala: filho, abre o seu coração para mim entrar. Abre a sua vida para mim entrar, para me transformar, para me curar. Independente se está difícil, independente se a luta veio, independente se a tribulação chegou, o Senhor Jesus, Ele quer entrar. O Senhor Jesus, Ele quer tirar todo o fardo. O Senhor Jesus quer tirar todo o peso. O Senhor Jesus, Ele quer tirar tudo aquilo que não é para mim, para você carregar. Então, nesse momento hoje, eu e você temos essa oportunidade de deixarmos de lado tudo aquilo que tem nos impedido de avançar com o Senhor. Glória a Deus. De tirarmos das nossas vidas tudo aquilo que tem sido uma barreira, de tudo aquilo que tem sido um empecilho, de tudo aquilo que tem sido um fardo a mais de eu e você carregar. O Senhor Jesus, Ele quer pegar. E Ele hoje quer que eu e você tenhamos uma nova vida com Ele, uma nova comunhão, um novo relacionamento, um novo caminhar com Ele. E isso só é possível mediante ao amor dele que é derramado sobre as nossas vidas. Não é por merecimento, não é porque eu sei algo, não é por anos que eu tenho na igreja, não é por dons, mas é unicamente porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele nos ama porque Ele é amor. Essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é o amor. Então, até o que Deus usou a vida do evangelista Cláudio para falar sobre a questão que muitas vezes nós achamos que como Deus pode pegar tal pessoa e transformar. Como que Deus pode pegar tal pessoa que ontem estava fazendo isso e hoje Deus transformou. Nós aqui temos experiência de que Deus, Ele é possível de transformar uma vida que estava vivendo anos nas drogas, anos sem tomar banho, anos que ela tinha uma vida deplorável. O Senhor, Ele transformou, derramou o Santo Espírito e verdadeiramente libertou. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para libertar.
modificar. O Senhor Jesus ele é poderoso para transformar. E é isso que Ele quer fazer dia após dia sobre as nossas vidas. Então, se necessário for, Jesus, mudar céus e terras, Ele irá fazer por amor a mim e a você. Porque Ele entregou o Filho dele amado, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar a minha vida e a sua vida. E se hoje Ele tem nos chamado, é porque Ele quer fazer algo nas nossas vidas. Se hoje Ele tem te incomodado, se hoje Ele tem falado no seu coração, se hoje Ele tem te tocado, é porque ainda não morreu, é porque ainda não acabou a obra que Ele tem sobre a sua vida. Então não deixe que aquilo que passou tirar e ser empecilho de tudo aquilo que você tem para viver diante do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele quer fazer. O Senhor Jesus, Ele quer operar. O Senhor Jesus, Ele está, como eu disse, de braços abertos hoje para mim e para você. E nessa noite Ele está derramando o amor dele. Às vezes nós achamos, mas Jesus, Deus Ele só age quando verdadeiramente tem todo aquele protocolo, tem toda aquela questão daquele ritual, daquele culto. O Senhor Jesus, Ele age de diversas maneiras. E Ele está agindo aí no seu lado. Ele está agindo aí na sua vida. Ele está agindo aqui através de nós. Nós estamos sentindo verdadeiramente o amor de Deus nos envolver aqui nas nossas vidas. E isso está sendo transbordado, isso está sendo derramado sobre a sua vida aí onde você está. Então não perca isso. Não deixe isso passar. Porque hoje pode ser a nossa última chance que o Senhor Jesus tem nos dado. Hoje pode ser a nossa última oportunidade que o Senhor Jesus tem nos chamado. Então não deixe de verdadeiramente se apegar, de verdadeiramente colocar a sua esperança em Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha como que flui quando nós falamos de amor. É interessante que nós estamos aqui, como já foi dito, falando do amor do Senhor. Mas nós falamos aqui na live de hoje que amai-vos uns aos outros, comunhão e relacionamento. Isso relacionado a mim e a você. O amor de diversas maneiras foi falado aqui, comentado pelo evangelista, comentado pelo diácono. O evangelista comentou sobre Zaqueu, que foi ver Jesus. O diácono comentou sobre trazer à memória aquilo que traz a esperança, que é Jesus. Eu quero pontuar aqui neste versículo, você anota na tua casa, 1 João 4, no versículo 7 ao versículo 11. E para estar encerrando este momento, queria pontuar aqui no versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para o mundo. Olha só, Deus ele derrama o amor em mim e você. Nós aprendemos aqui que nós recebemos tudo do Senhor, que é estabelecido no céu, para ser manifestado na terra. Ou seja, tudo que o Senhor estabelece, Ele vai usar um homem, uma mulher na terra, para ser manifestado. Através do Espírito Santo, através do Senhor, Ele usa homens e mulheres que estamos aqui nessa terra para pregar o Evangelho de Deus. E aqui, esse versículo tocou no meu coração, porque nisso se manifestou o amor. Ou seja, Deus ele já deu amor. O Guilherme disse aqui que é a natureza de Deus. Deus ele já é o amor. A Bíblia diz que o Senhor ele é o amor. Mas olha que interessante, não apenas adianta você ter o amor ou ser o amor. Eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Não adianta apenas eu ter. Este amor tem que ser manifestado. Olha que interessante, Deus ele é o amor. O amor supremo, o dom supremo do Espírito Santo do Senhor. O nosso Deus ele sempre amou o mundo. Por isso ele deu teu filho. Mas ele manifestou o amor dele através de Jesus. Olha que interessante, não adianta eu e você termos o amor de Deus. Senhor, eu amo o Senhor. Hoje as igrejas estão fechadas, temos filhos. Mas o Espírito Santo do Senhor ele continua habitando dentro de nós, que somos a igreja do Senhor. Então este amor ele tem que ser manifestado, ele tem que ser colocado para fora. E hoje pessoas mais do que nunca estão precisando do amor. Nós falamos aqui que para se cumprir, o amor iria se esfriar nos últimos dias. Mas o amor que Deus colocou em mim e você, ele não pode se esfriar, ele tem que ser manifestado. Hoje é nítido, o mundo, a humanidade, ela precisa de Deus, ela precisa do amor de Deus. Então não adianta apenas eu ter o amor, esse amor tem que ser manifestado. Até mesmo Deus manifestou o amor dele, entregando teu filho para morrer na cruz. No versículo 10, algo também que me chamou muita atenção.
Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus não te ama porque você ama Ele. Deus não ama a minha vida porque eu amo a Deus. Não, Ele me ama porque Ele escolheu me amar, independente se eu iria amar Ele ou não. Então o amor de Deus ele não está baseado porque eu amo a Deus, não. O amor de Deus está baseado porque o amor dele se manifestou através da vida de Jesus. E Ele ama eu e você, independente daquilo que eu e você somos. Por quê? Porque o amor de Deus não depende do meu amor. O amor de Deus para a minha vida não depende de eu estar debaixo da presença de Deus ou não. Porque a Bíblia diz: filhinhos, venha como tu estás. Você que está assistindo agora, não importa o que você está fazendo, não importa como está a tua vida, o amor de Deus ele é para a tua vida, porque Deus escolheu te amar antes da fundação do mundo. Ele já tinha um projeto, ele tem uma promessa, ele tem um propósito para a tua vida. Então o amor de Deus ele é manifestado através de Jesus e ele chega até a mim e você porque ele escolheu nos amar. Então eu não preciso amar Deus para ele me amar. Não é algo que tem uma devolução, olha, eu te dou algo e você me devolve, não. Eu apenas escolhi te amar, um amor incondicional. Independente daquilo que eu sou, independente daquilo que você é, Ele resolveu nos amar, Ele entregou o teu filho por amor a nós, Ele continua nos amando, então depende de mim e de você. Glória a Deus. E o ponto 11, versículo 11, fala que, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Colocamos nessa live hoje: amai uns aos outros. Ei, temos que deixar de ser egoísta. Temos que deixar aquele evangelho egoísta no qual amamos apenas os irmãos da nossa igreja, amamos apenas nossos amigos, pessoas próximas. Não. Deus ele amou eu e você independente do que eu sou. Então eu não preciso que o meu irmão me ame para me amar meu irmão. Meu irmão me decepcionar, meu irmão me decepcionar, eu vou decepcionar ele, eu vou decepcionar ele. Mas o amor ele tem que ser um tom maior. Porque se eu não amar o meu irmão mesmo ele me decepcionando, como eu vou amar Deus se eu não vejo? Olha que interessante, a gente pede perdão para Deus todos os dias, nós pecamos todos os dias, e quando o irmão faz mal para mim ou para você, nós não conseguimos perdoar o irmão. Que coisa é essa? Cadê o amor de Deus? Cadê aquele amor que transforma? Cadê aquele amor que nos traz a memória, né, o nosso Senhor? Cadê aquele amor que nos faz subir numa árvore para ver Jesus? Cadê aquele amor que convidamos o Senhor para entrar na nossa casa, para transformar a nossa vida? Ei, o Espírito Santo hoje ele resolveu, através de nossa vida, através desse tempo hoje nós estamos aqui, a forma de amor. E nós estamos falando de amor aqui. O amor tem que ser manifestado. Então eu clamo, né, que nesses tempos a igreja ela deixa de ser egoísta. Ela está fechada, as portas dos templos físicos estão fechadas. Não, mas não podemos nos acovardar dentro das nossas casas. Não podemos nos esconder dentro das nossas casas. Nós temos que manifestar o amor de Deus. É a hora mais precisa que as pessoas estão necessitando do amor do Senhor. Eu não estou falando para você ir para a rua, sair abraçando todo mundo, não. Eu estou falando para você clamar, dobrar o teu joelho, orar. É hora de você ajudar o teu próximo. Não adianta chegar aqui no altar com tudo bonitinho, eu pegar o instrumento, eu pegar a palavra do Senhor, subir no altar, pregar, adorar, o louvor mais bonito, manifestar a glória de Deus. Hoje não tem como mais fazer isso. Então hoje, verdadeiramente, a igreja está dentro de nós. O amor de Deus está dentro de nós. Então o que eu fui dentro da igreja acabou. Muitas máscaras estão caindo. Glória a Deus por isso. Porque Deus está separando o joio do trigo. Não preciso do templo para adorar o Senhor. Não preciso do templo para manifestar o amor. O amor manifesta dentro de você. Se a igreja continuar fechada até dezembro, como tu vai viver? Você que está acostumado apenas a manifestar no altar. Ei, tem pessoas talvez do lado da tua casa precisando de alimento, precisando de uma palavra, de um abraço. É hora de manifestar o amor de Deus. E isso não importa de templo aberto ou fechado, porque o templo do Espírito Santo é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso corpo, a nossa alma. Então, meu querido, você que está nos ouvindo agora, o Espírito Santo está ministrando em nós aqui. Há um fluir gostoso, há uma presença do Senhor. Eu não tenho que estar gritando, nem chorando, nem falando em línguas estranhas para manifestar a presença, porque Ele manifesta dentro de nós. Então estamos aqui falando de amor, estou pontuando essas coisas aqui, porque isso é uma palavra que Deus colocou em nossos corações. Não adianta eu ter, não adianta eu ser, se não manifestar, nada vai adiantar. Eu como pastor, vários pastores, nós não temos que estar implorando para membros, para irmãos, né? Estar manifestando o amor, não, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não convenceu você, não convence a mim a amar, nenhum homem vai convencer isso nessa
guardar isso no teu coração hoje. Não é necessário, não é necessário apenas eu amar, eu tenho o amor de Deus. É necessário esse amor ser manifestado. É necessário esse amor ser colocado para fora. É necessário eu abraçar o meu irmão. É necessário eu orar pelas pessoas que me falem mal. É necessário eu orar pelas pessoas que não gostam de mim. Ei, Deus que me permitiu chegar até aqui. Guilherme está falando de transformação. Provavelmente essa pessoa, ela vai estar assistindo, vai ver no minuto. E eu tenho uma maior alegria na minha vida, porque o Senhor me usou também como instrumento para a manifestação do amor dessa pessoa que estava fundada nas drogas, hoje a pai de família, sacerdote do lar, grande homem do Senhor. Manifesta o amor de Deus dentro de você. As pessoas precisam do amor do Senhor, não apenas que eu fale, que eu prego, não dá, que nós adoramos, não. Eles precisam da manifestação, assim como nós precisamos. Deus colocou todo um filho por amor de mim e de você. Ele não está pedindo nosso filho, não. Ele está pedindo nosso coração, Ele está pedindo que nós venhamos a manifestar o amor dele. Vamos amar o nosso irmão, meu querido. Nós estamos falando aqui de comunhão e relacionamento. Igreja é isso. Eu posso adorar Deus dentro do meu quarto, eu posso clamar Deus ajoelhado na minha cama. Lá o relacionamento é entre eu e Deus. Na tua casa o relacionamento é você e sua família. Mas na igreja, o relacionamento, tem um relacionamento nosso com Deus, a gente vem na igreja para adorar o Senhor, sim, mas na igreja nós temos que relacionar com o nosso irmão. O culto acaba, a gente vai embora correndo porque nós estamos com presa, não. Ei, igreja é lugar de relacionamento, igreja é lugar de comunhão, é lugar de repartir o pão, é lugar de eu abraçar o meu irmão, dar um sorriso para ele, dar um sorriso, ei, falar Deus te abençoe, meu querido. Precisamos fechar a igreja para a gente ter noção do que é isso. Nós temos que abraçar. Tem pessoas que chegam na igreja, não vão ouvir uma palavra, não. Ela está precisando de um abraço. Deixa o amor de Deus se manifestar através de você. Deixa o amor de Deus, entrar em você e ser manifesto. Ei, vai ajudar, vai orar, vai evangelizar, mesmo que dentro do seu lar. Isso é possível hoje com a tecnologia, mas faça a vontade do Eterno. Não espere a igreja, o templo físico abrir para começar de novo, não. Ei, vem como tu estás, começa a partir de hoje, começa a partir de agora, a ter um relacionamento incondicional com o Senhor, a ter uma intimidade, venha manifestar o amor de Deus. E para terminar, no capítulo 4, versículo 4, e isso eu vou falar aqui como uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Eu quero profetizar para a minha vida e para a tua vida esse versículo que diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Ei, preste atenção, eu profetizo agora que você que está me ouvindo, que está nos ouvindo, você é homem, mulher, jovem, uma criança de Deus, e você já tem vencido o mal. Esse vírus, essa pandemia não vai chegar até a tua tenda, porque você é homem e mulher escolhido do Senhor, e você já tem vencido. E logo depois fala assim: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu profetizo na tua vida agora: maior é o que está dentro de você, maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Nada pode ser maior do que o nosso Deus. Então não tenha medo, tire essa depressão, tire essa tristeza, tire essa angústia do teu coração hoje. Ei, te convido agora a ajoelhar, a orar, a fechar os teus olhos. Convido você agora a se libertar por dentro. Deixa o Espírito Santo habitar dentro de você, decide fazer morar dentro de você, porque maior que está dentro de você do que o que está no mundo. Ei, tem um vírus lá fora, sim. Tem um vírus que está matando muitas pessoas, tem sim. Como sempre teve várias coisas que matam lá fora, como sempre teve várias tribulações, como sempre teve várias lutas, sim, mas por todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é uma pandemia de coronavírus, não é o medo da morte que vai nos parar, porque a Bíblia diz que ainda que estivemos mortos, se acreditava no Senhor, teremos a vida eterna. Ei, filho de Deus, manifesta o amor de Deus, manifesta a glória de Deus, e não importa as coisas que estão acontecendo, porque Deus guarda os seus filhos. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida hoje aí.
Deixa o amor de Deus envolver o teu coração. Deixa o amor de Deus entrar na tua família hoje. Ei, somos homens imperfeitos, somos homens pecadores, mas estamos aqui necessitando do amor de Deus, até mais do que você, meu irmão. Porque para vir aqui falar, o amor tem que entrar primeiro. Porque antes de chegar aí, tem que passar por aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós pedimos bênçãos por as bênçãos já foram liberadas. Espírito Santo, clama a tua presença aqui, Deus. Clama a tua presença aqui, Pai. Teu amor, ó Deus, invada o nosso interior, ó Deus. Queremos manifestar a tua glória, Pai, a tua vontade. Deus nos perdoa, Pai, por sermos egoístas. Nos perdoa, Deus, por sermos, ó Deus, homens falhos, ó Pai. Nos perdoa, ó Deus, porque muitas das vezes dependemos de altar, ó Deus, para te adorar. Dependemos, ó Deus, de templo, ó Deus, para te adorar. Deus, perdoa, Pai, perdoa. Porque não queremos, ó Deus, te adorar dentro de templo, ó Pai. Queremos adorar o Senhor em espírito e verdade. Em nosso coração, ó Deus, nos faça entender, ó Deus, o teu amor. Nos faça entender, ó Pai, a movimentação, ó Pai do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, visita, ó Pai, visita, Senhor. Visita, ó Deus, aonde esse vídeo é alcançado, ó Pai, aonde este culto, essa reunião hoje chegar, ó Deus. Visita, Espírito Santo. Que nós venhamos, ó Deus, a amar mais, ó Deus, como já falamos aqui, a julgamento. Ó Deus, independente daquilo que eu sou, Deus, do que você que está vestindo é. O amor de Deus, ele cobre todas as coisas. O amor de Deus apaga todas as transgressões. A Bíblia diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o teu Espírito. O mundo não pode te condenar. Ei, que você entregar a tua vida para Jesus, que você será uma nova criatura. Desde que o amor se manifesta em você. Espírito Santo, Jesus te ama. Você que chorou hoje por não ter uma mãe para abraçar. Você que chorou hoje, mãe, filho. Hoje Deus te abraça, agora Jesus te abraça. Você que tem até uma mãe, mas por causa da pandemia não pode chegar perto dela. Eleva agora o pensamento no Senhor. Você não está sozinho, você não está sozinha. O nosso Deus está contigo. Nosso Deus está com você, com a tua família. Eu profetizo que o maior que está em você, o que está em mim, o que está em nós, do que está no mundo. Ei, meu querido, embora isso venha da cá, eu e você, nosso Deus continua sendo maior. Porque nós não fomos feitos para este mundo, não. Nós fomos feitos para o reino, para a vida eterna. Então tira agora esse fardo pesado. Não é por violência, não, é por amor. Tira agora esse peso. Deixa o Espírito Santo entrar em você. Tira agora, meu irmão, minha irmã, esse peso que muitas das vezes nós falamos aqui, o sistema traz. O fardo é leve. Jesus tem uma
Consolador, consolar você agora. Chora nos pés do Senhor. Deixa que o Espírito Santo enxuga suas lágrimas. Deixa o Espírito Santo enxugar as tuas lágrimas agora. Senhor, clamamos, ó Deus, por toda a humanidade, ó Pai. Senhor, não poder cessar isso, ó Deus, no momento que o Senhor quiser. Mas faça a tua vontade, estamos aqui, ó Deus, para entrar debaixo, ó Deus, da tua presença, ó Deus, manifestando a tua glória, vem com a tua fumaça de glória, ó Deus, vem transformar o nosso coração. Aleluia. Traga a memória hoje, meu irmão. Traga a memória aquilo que te traz esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Nossa esperança está viva dentro de nós, e a presença dele é manifesta através dos filhos do Senhor. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, ela possa entrar no teu lar, ela possa entrar no teu coração, ela possa entrar na tua vida, na tua família. Ei, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Tem uma semana abençoada na presença de Deus, tem uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu digo amém. Receba um grande abraço, né? Receba a presença do Senhor, e que você possa, né, ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado por estar assistindo, muito obrigado por você, né, ter cultuado ao Senhor conosco, e grandes coisas o Senhor vai fazer, né, através da sua vida